Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao minicurso intitulado A Evolução do Setor de Embalagens no Brasil, rumo à economia circular. Bom, eu me chamo Jorge e, primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Epersol, um congresso que eu participo desde 2018, né? E pude ir numa das edições presenciais, a que foi em São Luís do Maranhão. Então, conheci presencialmente a professora Soraya, e desde então viemos estreitando as nossas pesquisas, os nossos relacionamentos acadêmicos, né? Ao longo dessa jornada também pude conhecer alguns membros do GAMP virtualmente, ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas aproveito para cumprimentar Daniel, Gabriel, Flávio, né? Irene, Tamires, Natália. Então, muito bacana poder fazer parte do GAMP e eu também venho representar o meu grupo aqui de estudos avançados em logística e supply chain management, chamado Geologs, aqui na Universidade de Brasília, no Departamento de Administração de Empresas. Tá? Então, o que a gente preparou para esse curso, né? Primeiro, essa breve apresentação, para que possam me conhecer um pouco melhor, a ponto de que eu possa avançar nos resultados, né, da minha tese de doutoramento. Então, eu concluí o doutorado agora, no início do ano, no primeiro semestre de 2022, e graças a Deus, e lógico, ao nosso trabalho, a gente já está atuando como docente. Já estou, então, na faculdade chamada Unialfa, no corpo docente, como docente do mestrado profissional em administração, tá? Uma faculdade aqui de Goiânia, que eu moro em Anápolis, Goiás, tá? Então, essa possibilidade de em congressos virtuais é sempre muito relevante para que a gente possa ter a oportunidade de aprender com colegas que estão em outras unidades federativas, né? Eu sou formado em administração, aqui pela Universidade de Brasília. Fui fazer o mestrado em Sorocaba, no interior de São Paulo, na UFSCar, na Federal de São Carlos. Então, com o foco em gestão ambiental, que foi quando eu me apaixonei pelo tema, sustentabilidade. Lá eu pude trabalhar numa empresa como gestor ambiental, numa multinacional chamada Azia Brown Boveri, de motores, geradores elétricos. Enfim, lá eu fazia gestão de recursos, de recursos de uma maneira geral, né, de resíduos sólidos, de recursos hídricos, o, o, comporta, o consumo energético, né, controle de produtos químicos inflamáveis. Então, essa parte de gestão ambiental industrial, né? E depois disso voltei para Brasília já como mestre, comecei a prestar consultoria e a lecionar em faculdades pelo DF, né? Então trabalhei no Centro Universitário de Projeção, no Instituto Federal de Brasília, como professor substituto na Universidade de Brasília, então um concurso para temporário, né? Entre outras instituições de ensino superior. Então, como eu disse, prestei consultoria e no meu projeto mais relevante, digamos assim, foi com a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, em que eu ajudei a elaborar o software de logística reversa de embalagens. Tá? Então, nesse monitoramento, era um projeto financiado por Danone, Ambev, Nestlé, entre outras gigantes, que construíram um software, então, para monitorar as notas fiscais emitidas pelos catadores por todo o país. E eu pude colaborar na elaboração desse programa que está aí em funcionamento até hoje. Tá? Então, diante dessa expertise prática e também acadêmica, a professora Soraya me convidou a vir ministrar esse mini curso para vocês no Epersol 2022, e é um enorme prazer estar aqui compartilhando os resultados da minha tese, tá?
Como que a ementa está dividida, né, desse curso? Vão ser 3 videoaulas, então. Na primeira dela, a gente se preocupa em apresentar o estado da arte em economia circular, né, os principais conceitos, bem como um framework de análise de estudo de caso, um framework de elaboração própria, né? Então, que a gente que testou, elaborou e testou ao mesmo tempo. Na segunda aula, então, a gente vai se preocupar em apresentar estratégias, práticas, oportunidades e desafios que estão aí latentes na economia circular de embalagens no Brasil atual, né? Então, o nosso locus de análise foi o Brasil e o espaço temporal é a atualidade. Então, é, foi muito interessante. Foi aí eu entrevistei 53 atores e vou trazer o resultado dessa pesquisa com deputado, com CEOs de empresa, com industriais, com diversos atores aí, com catadores, evidentemente, com ONGs, né, entre outros parceiros especialistas no assunto. E também me contaram, né, me trouxeram dados relevantes para trazer esse processo de institucionalização. Então, trazendo a lente teórica da teoria institucional, eu fiz essa análise de que momento que o Brasil está nesse caminhar rumo à economia circular. Então, o que vai ser apresentado na aula 3, tá? Então, esses 3 tópicos, dividido aí nas 3 aulas desse minicurso. Então, o grande objetivo é fazer com que o cursista, né, ou a cursista, tenha obtido informações atuais sobre a gestão de resíduos de embalagens no Brasil, né, vocês que estão fazendo esse curso compreendam os principais desafios, quais oportunidades que se tem aí das organizações públicas e privadas caminharem nesse sentido da economia circular e assim, então, estimular, que esse curso possa estimular pesquisadores e gestores a prosseguirem investigando e trabalhando na praxis, né, rumo à economia circular. Então, como eu disse, vou dividir os resultados da tese em 3 videoaulas. Tá? Essa primeira, então, vai se preocupar com o artigo 1 e 2, com a autorização do programa lá da administração da Universidade de Brasília. A tese de doutorado foi dividida em formato de artigos, então 1 e 2 nessa aula 1, 3 e 4 na aula 2 e 5 e 6 na aula 3, tá? Então, sempre dividido de forma relativamente equilibrada para que tenhamos vídeos mais ou menos de tamanhos semelhantes, tá? Então, vamos à contextualização, né? Esse entendimento macro do ambiente externo em que uma organização está inserida atualmente e que, evidentemente, é relevante a gente iniciar o assunto trazendo a contextualização histórica, né? Então, um grande marco, a gente traz 2015, aí, num passado recente internacional, que é a pactuação. Então, quando os países, mais de 190 países, se juntaram para convergir, né, para alinhar suas práticas com os objetivos do desenvolvimento sustentável, ou pelo menos suas metas, né, suas ambições. Então, pactuaram 17 ODS, né, que se bifurcam, que se destrincham em 169 metas, e esse meu trabalho, especificamente, ele está mais vinculado ao ODS de número 6, que é ligado à água e saneamento, né, a meta de aumentar a distribuição, bem como a qualidade. O ODS número 11, vinculado à criação, à construção de cidades e comunidades mais sustentáveis, então que se mantenham no longo prazo, uma vez que a nossa tendência é de aglomeração urbana, né, nos próximos tantas décadas, isso mundial. E também o ODS número 12, que visa o fomento, então, ao consumo e à produção responsável, ou seja, também
mudar o modelo industrial, né? Não só de produção, mas também aí já vincular com o seu público-alvo, os seus consumidores, né? Incentivando o consumo responsável. Evidentemente, tem outros ODS que estão aí sobrepostos, mas esses três eu linkaria como os principais. Então, em 2015, também nós tivemos o Acordo de Paris, né? Também um pacto global com a orquestra da ONU, né? Das Nações Unidas, em que fixa como meta a tentativa de que nós possamos frear o aquecimento global e manter ele num nível a 2 graus Celsius abaixo, né, um crescimento até 2 graus Celsius. Então, há uma tendência, se a gente manter o nosso nível de aquecimento hoje, que cheguemos, então, no final do século XXI, com um aumento de 4 graus Celsius, o que seria devastador em diversos aspectos. Então, a meta é que a gente aumente só 2 graus Celsius aí até o final do século, né? Algo que é extremamente desafiante por diversos motivos. Bom, em 2015 também cabe citar que o termo circular economy, então, ele ficou mais forte, sobretudo na Europa, por conta do lançamento do pacote de economia circular pela União Europeia. Então, hoje, ou então desde 2015, né, os países pertencentes ao bloco europeu, eles possuem metas, então, para atingir metas de reciclagem, metas de recuperação, de recondicionamento, de remanufatura. E isso faz com que a economia circular, então, saia do papel e entre na realidade gerencial e faça parte dos discursos dos políticos de lá, né? Faça parte do discurso dos empresários de lá, porque, evidentemente, ninguém quer descumprir uma meta estipulada pelo bloco europeu, a fim de se manter no bloco, evidentemente. E a gente sabe que essas metas por lá são levadas mais a sério, né? Então, a China é um país pioneiro em política pública para a economia circular, né? Não que seja um exemplo nesse sentido de que é o maior consumidor de plástico, por exemplo, do país, do mundo, mas eles vêm tentado trazer a economia circular de um modo mais sério. Então, em 2018, simplesmente há um decreto que proíbe a importação de resíduos estrangeiros. O que acontece, então? Antigamente, ou antes de 2018, era muito comum que os países enviassem seus resíduos para a China. Então, o container chegava cheio de produtos novos e voltavam para a China com resíduos. E aí, quando a China, em 2018, impõe esse banimento, né, naturalmente fez com que outros países, com os países do hemisfério norte, os países ricos, né, os desenvolvidos, tivessem que adaptar a sua política pública, né? Então, não mais esse método simples de envio, de despejo para a China. Então, a China estava se tornando o grande lixão do mundo. E aí o Estado, né, chinês, que não é muito democrático, fez, então, essa proibição da importação, e o que naturalmente mexeu com todo o globo. Bom, agora em 2020, lembra-se então do Green Deal, né, que é o Pacto Ecológico Europeu, então mais um pacto do bloco europeu visando a redução das emissões então de gases poluentes, né, de gases causadores de efeito estufa, e no caso do CO2, a meta é para que se reduza 55% até 2030, ou seja, estamos ainda em curso para essa meta e, naturalmente, a economia circular ela contribui para a regeneração de ecossistemas e o cumprimento dessas metas, né? Então, de uma forma mais recente, agora em 2021, ano passado, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática,
na Escócia, né, em Glasgow, e compreendeu-se, assumiu os efeitos trágicos da pandemia da Covid-19 para as metas globais, mas, ao mesmo tempo, reiterou-se, né, a importância da manutenção das metas e que os países continuem firmes na sua busca. Tá? Então, isso no cenário internacional, esses são os marcos que eu acho relevante para começar esse diálogo. E, no âmbito nacional, o nosso grande marco legal é a sanção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 12.305, de 2010, né, em que estipulou diversas metas, em que trouxe termos que não eram comuns na legislação nacional, como responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, logística reversa, né, coleta seletiva, entre outros, que apareceram aí para mexer com aqueles que precisam cumpri-la, né? Então, em 2015, trazendo lá no artigo 33 da Lei 12.305, ele impõe a logística reversa como obrigatória para alguns setores, entre eles o setor de embalagens, né? Então, em 2015, foi firmado o Acordo Setorial de Embalagens, a reunião, então, de empresas produtoras de produtos que precisam de embalagens, bem como o MMA como um ator, o Ministério do Meio Ambiente como um ator balizador, catadores, entre outras associações de empresas e ONGs. Né? Então, firmou-se esse pacto, mas a gente vai ver aí que o seu cumprimento ainda está bem lento. Tá? As próprias metas da lei ainda não vêm sendo cumpridas. Né? Por exemplo, ainda temos mais de 3.000 lixões abertos ou aterros controlados, né, em pleno funcionamento no Brasil. Lembrando que aterro controlado é também um destino inadequado, segundo a lei. Né? Então, temos aí mais de 3.000 locais impróprios recebendo resíduos diariamente. Bom, e também essa tendência de crescimento, né, gente? É importante frisar que, por mais que venhamos numa recessão econômica já aí há alguns anos, a tendência de crescimento populacional no Brasil ainda existe e também existe a tendência de crescimento de geração de resíduo per capita. Tá? Então, é grave, né? Porque por mais que a gente esteja com menos dinheiro, nós continuamos gerando mais resíduos por habitante, e hoje, então, a média do brasileiro, segundo os dados da Abrelp, é de mais de 1 quilograma de resíduo por dia. Evidentemente, as regiões mais desenvolvidas tendem a consumir mais e, portanto, a gerar mais resíduos. Tá? E os nossos desafios são enormes, tendo em vista que mais de 40% do que é coletado no país é destinado para lixão, é para aterro controlado. Os dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente falam numa taxa de recuperabilidade em pouco mais de 2%. Tá? Então, assim, é absurdo, é gigante o potencial que a gente tem ainda para a recuperação de materiais recicláveis, né? Para a recuperação, para reciclagem, para aproveitamento energético, enfim, para outra destinação que não o lixão. Né? Então, assim, professor Jorge, mas nós temos fechado alguns lixões, né? A gente está vendo algumas ações positivas nesse sentido. Sim, entretanto, é com uma velocidade muito baixa, tá? Muito pequena, assim, se continuarmos, né, a fechar lixão nessa velocidade que a gente está fechando, a gente precisa de mais de 55 anos para encerrar todos os lixões que estão abertos hoje. E isso se não abrir mais, que a gente sabe que é muito comum também novas áreas serem usadas para descarte inadequado. Então, é grave esse momento que o Brasil vive, né?
sobretudo porque nossa indústria também está sucateada, né? Também temos aí um crescimento negativo, né? Ou seja, um decréscimo na produção industrial, e não só isso, mas também uma falta de investimento tremenda, tendo em vista que dados da própria Confederação Nacional da Indústria mostra que a gente produz menos do que o que produzia em 2010. Ou seja, tem aí pelo menos 11 anos, né, que já que o estudo foi publicado em 2011, tem aí pelo menos 10 anos que a gente anda para trás também na indústria. Tá? Então, se nós quisermos voltar a ser o que era no nível de industrialização em 2010, a gente precisa crescer pelo menos 3% do nosso PIB ao ano nos próximos 10 anos. Tá? Então, esse estudo ele é bastante alarmante nesse sentido, para mostrar que não só temos uma indústria degradante, como é bastante ineficiente. Tá? Como parte dessa contextualização, como eu sei que tem vários pesquisadores, né, não só do GAMP, como de outras, de todo o país participando desse congresso, eu acho importante lembrar que existe uma técnica chamada gap spotting, né, que é dar luz, então, aos gaps na literatura. E isso na administração a gente usa muito, que é, então, mostrar a relevância do seu estudo a partir daquilo que outros autores disseram que é importante, né? Então, sobre a economia circular, existe aí um gap enorme, porque existem faltam estudos críticos, né, que sejam com base científica e não só relatórios gerenciais. Então, a economia circular é positiva porque nasceu de relatórios gerenciais? É positivo. Já tem esse viés mais prático, mais pragmático. Mas também falta carece de aspectos mais científicos. Tá? Também tem carência de estudos em economia circular que contrastam com bases científicas já consolidadas, tá? Com teorias mais conhecidas, bem como estudos em países em transição, países, então, que estão caminhando para uma economia circular. Faltam estudos nesse sentido, faltam estudos que entendam a dinâmica dos atores que estão envolvidos nessa cadeia da reciclagem, que também avaliem os fatores econômicos e ambientais, e não somente esses, mas também avaliem os fatores sociais, né? Como a cadeia de suprimentos, normalmente, os estudos nesse sentido de Green Supply Chain Management, né? De Sustainable Supply Chain Management, normalmente foca nos aspectos econômicos e ambientais e esquecem dos fatores sociais. Tá? Então, precisa entender o que os especialistas pensam, o que os praticantes pensam, e relacionar essa questão da embalagem com sustentabilidade na cadeia de suprimentos rumo à economia circular, né? E é, então, isso que a minha tese visou. Tá? Então, a research question, a pergunta de pesquisa, é como ocorre, então, o processo de institucionalização da economia circular de embalagens em geral no Brasil. Tá? O objetivo geral, então, foi analisar a institucionalização da economia circular no Brasil a partir do que os stakeholders me contaram, né? Evidentemente que eu fiz revisão de literatura, mas eu também ouvi diversos atores que participam do dia a dia, né? Das embalagens. Então, como objetivo específico, esse trabalho ele visou, primeiramente, buscar o estado da arte, então, o que está sendo produzido lá fora e no Brasil sobre economia circular de embalagens, através, então, dessa revisão integrativa, né? Buscou elaborar um framework teórico, que, como eu disse, vou apresentar nessa primeira aula, e o ponto C vai apresentar na aula 2, chamando vocês, provocando vocês a compreender um pouco mais as estratégias, as oportunidades, os desafios, e aí, por fim, trazendo essa análise da institucionalização para entender
em que estágio está o Brasil. Tá? Então, eu criei essa primeira figura na tese para mostrar como ela está dividida, através dos objetivos geral, específico, quais os 6 artigos que estão compostos, sendo os 2 primeiros teóricos e os 4 últimos empíricos. Bom, como termo-chave, gestão de resíduos, né? Evidentemente, vocês, participantes do EPERSOL, estão aí muito familiarizados com o termo, mas eu não podia deixar de dizer que há uma ordem de prioridade que deve ser respeitada, tá? Todo gestor deve pensar nisso, deve pensar em, primeiro, não gerar o resíduo, né? Se eu tiver que, de fato, consumir aquele material, depois eu penso em reduzir aquele resíduo, né? Poxa, então, pensando nisso, né, não tendo como reduzir, eu vou reutilizar. Então, vou prolongar a vida útil daquele material com outra alternativa, que não a reutilização. Aí, então, só pensar na reciclagem. Se esgotada todas essas tentativas anteriores, aí sim eu vou descartar o material, né? Então, eu vou tentar fazer com que ele fique no ciclo produtivo o mais longo, o mais longo período possível, né? Então, eu criei esse fluxo produtivo para a gente começar a imaginar como é esse retorno, sobretudo visualizar quem são os atores que cuidam desse fechamento do ciclo, né? Então, ali como pessoas ou como agentes, atores que coletam o resíduo na casa ou na rua ou no comércio, ali após o consumidor descartar, temos a prefeitura, temos as cooperativas, temos as empresas de limpeza urbana, e eu também sempre incluo o catador autônomo, né? Que infelizmente na nossa realidade de tamanho desemprego, o número de catadores autônomos tem aumentado bastante. Esses catadores eles tendem a negociar com aparistas, esses intermediários da cadeia, né, que revendem, então, que vendem esse material para a indústria recicladora, que fecha o ciclo lá, levando de novo para a indústria de componentes. As prefeituras e empresas de limpeza tendem a levar para aterro sanitário, ou lixão, ou aterro controlado, a depender da municipalidade, né? De qual destino o município oferece. Bom, economia circular, então, o grande termo, ou o termo mais importante que a gente vai repetir nessa tese. Eu trago aí as palavras que eu usei na tese, né? Encarando ele como um modelo alternativo ao sistema econômico vigente, preocupando-se, então, com esse potencial impacto social, ambiental e econômico no ciclo de vida de materiais. Então, eu preciso pensar em ações de nível estratégico, tático e operacional, na logística direta e na logística reversa, para tentar minimizar o descarte, né? Para tentar maximizar a extensão de vida do produto. Né? Então, em cada elo da cadeia logística, eu penso ali em uma das alternativas para prolongar o material. Mas não é um termo de todo novo, né? A gente acha importante explicar que, né, circular economy é um tema que está na boca do povo agora, mas ele é um conceito novo que bebe de fontes antigas, tá? Por exemplo, ecologia industrial, capitalismo natural, cradle to cradle, né? Existem conceitos, então, ali dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, né? Que foram mudando para se chegar a esse guarda-chuva maior que hoje a gente trata como economia circular, né? E a economia circular ela pode ser tratada ou analisada de pelo menos 3 formas, tá? Então, ela pode ser analisada no nível micro, meso e macro. Quando eu falo em economia circular no nível micro, eu digo que uma organização em particular está buscando adequação, né? Está buscando uma produção mais limpa, está buscando ações de gestão ambiental, então, algumas atitudes para torná-la menos poluente.
No nível meso, é quando eu falo de simbiose industrial, quando se fala de ecoparque industrial, já tem que vir na mente do pesquisador ou do gestor que a economia circular é no nível meso, é um cluster entre firmas, então. E quando a gente fala em economia circular no nível macro, é quando fala de um metabolismo industrial com políticas públicas. Então, em regiões, cidades, países, né, continentes, no caso europeu. Então, isso é relevante. Também lembrar o termo packaging, né? Então, embalagens, que é o terceiro termo aí, chave para o nosso trabalho, lembrar que a embalagem é todo aquele material que usa para invase, para proteção, para manuseio, para distribuição das mercadorias e também possui importância mercadológica, uma vez que traz informações sobre a mercadoria, né? Então, ela ajuda a contribuir para a qualidade, para a manutenção da qualidade do produto, para a segurança, para facilitar o transporte, o armazenamento, a comercialização, né? Embalagem, então, no Brasil, quando fala em embalagem, a gente tem que lembrar de toda a fração seca dos resíduos sólidos urbanos, tá? Então, no Brasil, quando fala de papel, plástico, alumínio, vidro, tudo o que é fração seca, né? O que não é orgânico e o que não é rejeito é embalagem. E, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, pelo menos 30% do que é recolhido dos centros urbanos é embalagem. Tá? Então, eu criei essa figura aqui para lembrar as principais fontes geradoras, bem como quem coleta, quem tria e os locais de destinação final. Bom, outro termo-chave, muito relevante para a nossa tese, é lembrar do que é uma transição, então. Essa transição para um modelo circular ocorre quando práticas de circularidade são impostas aí ou são colocadas em prática, né, no nível micro, meso ou macro, a fim de garantir a vantagem competitiva para a organização, a fim de prolongar a vida útil, né, no sentido de proteger o meio ambiente, no sentido de incluir socialmente categoria de trabalhadores, né? Existem algumas finalidades nessa transição, mas entende-se, sobretudo, sendo essas mudanças no modelo de gestão para incluir os R's, né? A princípio se falava de 3 R's, depois aumentou para 6, e eu trago trabalhos que falam até em 10 R's, e aqui nessa figura eu mostro que essa transição de uma economia linear, né, que é o take, make, dispose, para uma economia circular, então, né, há uma hierarquia, né, para se inserindo esses R's nos modelos de gestão. Então, tecnologia é importante? Mas não é o suficiente, tá? Então, precisa mudar o mindset, precisa mudar aí o ideal dos gestores para que caminhemos nesse sentido de reformulação estratégica dos modelos de negócio, tá? Essa figura 5 também eu criei, adaptada da literatura, para nos mostrar os possíveis impactos ambientais das embalagens ao longo da cadeia da logística direta, né? Então, poxa, lembrar que lá na produção tem a extração de matéria-prima, tem muito uso de produto químico, né? Posteriormente, consumo de água na lavagem, bem como na produção da embalagem, consumo energético em várias etapas da cadeia, bem como a queima de combustível fóssil, sobretudo na etapa de transporte, né? Na distribuição física do produto pós-fabricação, né? E ali algumas estratégias, ali simbolizo só a reutilização e a reciclagem como algum dos R's que contribuem para esse fechamento do ciclo.
Então, negligenciar, abrir mão, ignorar a economia circular é cada vez mais arriscado, tendo em vista a escassez dos recursos naturais, né? E isso traz custos maiores logísticos, né, para as organizações. Então, também se pressiona os aterros sanitários que estão cada vez mais distantes das nossas cidades, né? Então, é, é, com produtos com vida útil cada vez mais curtas, temos cada vez menos áreas disponíveis, porque os aterros estão durando cada vez menos. Então, a coleta seletiva é base, né, gente? Então, para esse funcionamento, fazer a nossa parte separando o nosso lixo, fazendo a nossa parte separando, pelo menos em orgânico e seco, né, em embalagem. Bom, nesse referencial teórico, então, eu também trago algumas reflexões ou alguns cases, né, alguns casos de países que estão realizando essa transição. Então, oportunidades cabem ser ressaltadas, tá? Quando a gente olha para a Alemanha e para a Noruega, é o nosso benchmarking, né? É quem a gente deve olhar com bons olhos, é quem a gente deve tentar imitar. Porque a Alemanha já está com 64% de recuperação de resíduos, de embalagem, a Noruega com 65%. Tá? No caso da Romênia e da Bolívia, a Romênia apresentou melhoria, ela entrou para o bloco europeu em 2007 e começou a melhorar a gestão ambiental, a gestão de resíduos. Então, desde que ela entrou no bloco, diminuiu a taxa de resíduo enviado para o aterro sanitário. A Bolívia tem incluído mais catador nos últimos anos, com essa perspectiva de que eles contribuem, os catadores contribuem para reciclagem, então, para o fechamento do ciclo de vida das embalagens, mandando para as indústrias recicladoras, né? Então, na Índia, as políticas públicas, nesse sentido de economia circular, têm mostrado resultados positivos, inclusive para escassez hídrica, para redução dos problemas ligados à gestão de recursos hídricos. Tá? Também na criação de empregos locais ou de geração de emprego e renda. Tá? Então, diminuindo o êxodo rural, inclusive, e combatendo problemas sociais como a fome. Né? Na China, percebe-se ganhos como redução de custo, aumentos nos lucros e aumento na resiliência das cadeias de suprimento. Então, economia circular como algo positivo também para a imagem corporativa das organizações. No caso dos desafios, né, eu também li alguns autores e fui trazendo no referencial teórico, por exemplo, o estudo que compara o Reino Unido com a África do Sul, né, o que motivava um ou outro a adotar as práticas de economia circular. No Reino Unido, é questão legal, então os países, as empresas precisam se adequar às práticas de economia circular, então, para cumprir legislação, eles têm feito. Na África do Sul, a ideia principal é reduzir custos. Então, não tem política pública forte ainda, entretanto, já tem se entendido que a economia circular colabora para a redução de custo. Na Nigéria, tem barreiras como a ausência de políticas públicas, como pouco reconhecimento de catador, falta de incentivo para a coleta seletiva, diversos barreiras, diversos desafios encontrados na Nigéria. E no estudo em que compara China com Brasil, é importante lembrar que a Tetra Pak está instalada em ambos os países e lá na China eles possuem mais tecnologia que aqui no Brasil. Então, lá eles separam a embalagem Tetra Pak em o que é plástico, o que é papel e o que é alumínio. Aqui no Brasil nós não temos de forma viável essa tecnologia, mas os autores ressaltam que nós temos um sistema de coleta seletiva graças ao catador de material reciclável. O índice de retorno das embalagens Tetra Pak
é até maior do que do da China. Tá? Então, por mais que lá tenha mais tecnologia. Então, na China, falta essa colaboração entre os atores da cadeia, por mais que o setor público, então o Estado, tenha realizado alguns investimentos nos últimos anos. E é engraçado que até na Dinamarca se fala de déficit de informação, falta de recursos humanos qualificados. Então, que dirá nós aqui, né? O que nós temos de desafio. Mas essa foi a revisão, parte da revisão de literatura que eu achei relevante trazer para contextualizar o assunto. Bom, o artigo 1, então, ele visou identificar o estado da arte da economia circular a partir de uma revisão de literatura. Revisão de literatura integrativa porque reuniu os artigos teóricos com os artigos empíricos também. Tá? Eu segui, então, os protocolos de Cronin, Ryan e Coughlin para fazer essa revisão, que ali, depois de varrer a base Scopus e Web of Science, aplicar critérios de inclusão e exclusão, eu obtive 162 papers. Tá? E o que de relevante eles mostram? Mostram que a economia circular é um tema global, está presente nos 5 continentes aí, com pesquisas em diversos países. Mostra que é um tema atual, então, de 2014 para cá, a tendência é só de crescimento no assunto. É um tema também relevante, né, que está ganhando espaço de fala aí em diversos países. Então, esse diagrama foi elaborado pelo pacote Bibliometrix, né, do software R e RStudio. Então, super recomendo, tá, gente? É uma forma muito mais fácil de se fazer revisão sistemática e apresenta resultados bem visuais, né? Então, aqui foi um deles, o diagrama de 3 campos, em que mostra os principais países que mais publicam no assunto, ali os termos chaves no meio, e depois as revistas, os journals internacionais que mais publicam sobre o assunto. Nesse caso, foi Waste Management, Resource Conservation and Recycling e o Journal of Cleaner Production. Né? Também o pacote Bibliometrix ele mostra ali aquela bibliometria mais clássica, né? Sem aquele Excel gigante que a gente fazia anteriormente. Então, mostra os autores mais profícuos, né? Os papers mais citados, bem como ali eu precisei, então, fazer esse perfil metodológico. Tá? Esse aqui foi mais na raça mesmo, lendo o resumo e a seção de metodologia de todos os 162 artigos. Tá? Na sua maioria, eles mesclam quali com quant. Então, o tipo de pesquisa, o tipo de abordagem, então, mesclado. Tá? Teórico e empíricos também, tá? Em sua maioria, teórico-empíricos. A maioria trata embalagens de uma forma geral, mas cabe ressaltar que 30% deles são específicos sobre plástico. Então, plástico é o assunto mais debatido aí nos artigos internacionais quando se trata de embalagens. Utilizam diversos métodos, né? Sobretudo o estudo de caso, a revisão e a gravimetria. Então, como técnica de coleta de dados, a entrevista é muito utilizada, a aplicação de surveys, né, de questionários também, bem como a elaboração de modelos matemáticos. Entre as técnicas de análise mais utilizadas está o Material Flow Analysis, Life Cycle Assessment, bem como as estatísticas descritivas e regressões lineares, né? Bom, lendo esses papers, né, eu pude trazer o quão relevante é a economia circular, fazer uma breve discussão no artigo 1 sobre a gestão de resíduos de embalagem como contributo para a economia circular. Né? E o 3R foi super relevante para as indústrias petroquímicas tailandesas. Né? Então, artigos apontam a importância de se reutilizar, de se reciclar, de se recondicionar, né? De se repensar, reduzir, entre outros R's. Bem como
Na Suécia, um questionário foi aplicado em algumas cidades e o fator renda é bem importante, né? Afeta na geração de resíduos domésticos. Quanto mais rico, mais tende a gerar resíduo. A questão dos tributos, dos impostos, são bem relevantes. Então, se um material tem mais tributo do que outro, naturalmente as pessoas tendem a usar aquele material com menos imposto, porque se torna mais barato. Então, lá se sentiu a importância de se tributar aquilo que não tem reciclabilidade, né? Bem como os índices de turismo aumentaram com praias mais limpas, com lugares mais, com parques mais limpos, né? E um ambiente mais equilibrado. Na Áustria, se percebeu o uso do alumínio, né? Mesmo ali depois de esgotadas as tentativas de reciclagem, ele até é utilizado em cimenteiras, pelo menos 13% dele vai para cimenteiras ali, o que contribui, inclusive, para o aumento na qualidade do cimento, algo que eu achei relevante, porque o alumínio ele já é muito nobre, né? Na reciclagem, mas, inclusive, esse uso eles fazem lá na Áustria. E aqui, no Brasil, então, a gente tem um atraso bem grande, porque a fase 1 da implementação da logística reversa de embalagens se acabou em 2017, e desde então a fase 2 nem começou. Tá? Então, esse artigo que eu elaborei com a professora Guarnieri, o professor Luciano, lá do Reino Unido, a gente analisou a fase 1 da implementação do acordo setorial e aponta para esse atraso na fase 2 aí que as empresas continuam empurrando, né, postergando o início. Então, na China, se percebe esse sistema top-down de implementação de política pública, né, e que, ainda assim, há uma previsão de aumento de resíduos plásticos, ou seja, a situação não é fácil em nenhum lugar do mundo, né? Então, lá no término do artigo 1, eu trago uma agenda de pesquisa, então, uma lista de sugestão de pesquisas posteriores, tá, gente? Então, bastante relevante aí para quem quer pegar insights, pegar ideias de o que pesquisar no meu mestrado, o que pesquisar no meu doutorado, o que pesquisar no meu TCC, tá? Existem ali pelo menos 10 que eu coloco sugestões de pesquisas futuras no término do artigo 1, tá? Então, no término desse curso, eu vou disponibilizar os slides, vou disponibilizar os links, né? Para quem quiser, pode acessar a minha tese, já está na biblioteca da UNB, disponível para download, para acesso. Então, esse artigo está lá na tese, tá? Então, a análise do ciclo de vida, análise do fluxo de materiais, comparação de legislação, país desenvolvido e país não desenvolvido, comparação da estruturação da cadeia de valor na reciclagem, né? Como aperfeiçoar a gestão de resíduos de embalagens e resíduos alimentares, tem uma porção de possibilidades de estudos futuros. Bom, e o artigo 2, para caminharmos aí para o final do nosso primeiro vídeo, ele propôs esse framework. Então, é uma estrutura teórica para ajudar na análise de implementação de economia circular. E aí eu usei a lente teórica da teoria institucional, né? Que é uma teoria que nasceu na sociologia, ela bebeu na fonte da economia, das ciências políticas, e nós, na administração, usamos atualmente, né? Mas é uma teoria antiga digamos, ciências mais naturais, mais antigas, né? Então, compreende-se a palavra instituições como padrões, como modelos a serem seguidos, tá? E a professora lá da FGV, a professora Alqueta Pesce, em um dos artigos dela, ela fala que o apertar de mãos é um comportamento institucional, porque isso é mundialmente compreensível, o que significa esse gesto. O casamento também.
Então, existem valores, existem princípios que precisam ser seguidos, e isso é amplamente conhecido, por isso é uma ação institucionalizada, tá? Então, a institucionalização, segundo a literatura, é esse processo de criação de ações que sejam compartilhadas no longo prazo e que sejam para solucionar, sejam úteis para solucionar determinada problemática, tá? Então, é isso que eu desejo para a economia circular de embalagens no Brasil, que sejam implementadas ações, que sejam perpetuadas no longo prazo, que o comportamento de autores mudem nesse sentido da solução do problema, né? Da geração de resíduos. Então, a teoria institucional também lembra que as organizações estão o tempo inteiro competindo, não só por recurso, não só por cliente, mas também por poder, né? Também por capacidade de influenciar políticas, por ter a sua legitimidade institucional. Então, sua imagem e sua capacidade de fala, de diálogo com a sociedade e com os formuladores de políticas públicas, tá? E o isomorfismo, então, compreendido como a tendência que as instituições, as organizações têm de se parecer no longo prazo. Então, o isomorfismo é esse estudo de que elas têm atitudes semelhantes porque elas passam por problemas semelhantes. Então, diante desses conceitos, né, eu trago essa figura aqui para mostrar, para diferenciar o que eu fiz no artigo 1 do artigo 2. No artigo 1, a mesma revisão de literatura varreu a bibliometria. No artigo 2, né, então, principais temas, países, evolução, principais journals, papers mais citados, né, as principais técnicas utilizadas, isso lá no artigo 1. E no artigo 2, então, uma análise dos mecanismos de mudança institucional isomórfica a partir do framework criado para entender a gestão de resíduo de embalagens nesse contexto da economia circular, tá? Então, essa é a estrutura teórica que eu criei para a realização dessa tese. De um lado, eu coloquei os níveis de economia circular, de operacionalização de economia circular, e do outro, os níveis, então, os mecanismos de mudança institucional isomórfica. Micro, meso e macro, como eu expliquei anteriormente, para analisar economia circular, e os instrumentos coercitivo, ou seja, as organizações tendem a se parecer porque todas têm que cumprir lei. Então, a lei ela é vista como um balizador de comportamento, né? Como algo que parametriza o comportamento das organizações, porque todas têm que cumprir. O processo mimético, então, é aquele em que lembra que as organizações se parecem porque elas tendem a seguir a líder. Alguém começa a se destacar, alguém começa a lucrar mais e as outras começam a copiá-la, né? Fazer o mimetismo, então, que é copiar as suas práticas, tá? E também outro mecanismo de mudança que temos aí é a pressão normativa. Então, norma tácita, tá? Norma não no sentido legal, mas norma no sentido de que está aí na sociedade e que não foi escrito. Então, normas populares, tá? Então, a pressão normativa diz respeito à pressão social, diz respeito à pressão que a população é capaz de fazer como cliente nas organizações. Então, para provar que esse framework é útil, né, o que eu fiz? Eu peguei dos 162 papers, eu vi que 59 eram estudos de caso e enquadrei os 59 artigos aqui nessa matriz, tá? E lá no artigo 2 da tese, eu explico um pouquinho de cada um desses quadrantes. Esse autor aqui, por exemplo, Amélie et al. 2019, ele é considerado coercitivo porque ele ressalta diversas vezes ou analisa uma política pública ou demonstra o quão relevante ela é para o cumprimento das práticas de economia circular.
mas ele também é no nível micro, porque ele analisou uma organização só, tá? Então, lá eu faço esse joguinho de apresentar pelo menos um artigo de cada quadrante, ou seja, pelo menos 9 artigos para explicar como eles foram enquadrados nessa matriz, tá? O processo mimético ocorre entre indústrias, então, né, Bishop et al. 2021, e aí eu vou explicando cada um dos artigos. Bom, então, finalizando essa nossa aula 1, eu trago aqui as principais referências, né, que também ou estão de fácil acesso na web, tá, gente? Não tem nada de outro mundo aqui. Eu fiz essa pesquisa toda com auxílio, óbvio, da biblioteca da Universidade de Brasília, mas também pesquisando aí nas bases Scopus, Web of Science, e aqui eu coloco algumas das referências mais utilizadas. Então, espero que tenham gostado da aula 1. A aula 2 e a aula 3, eu vou tentar fazer ela um pouco mais curta, tá? Tem menos slides, mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Deixo aqui os meus contatos, tá? De e-mail, se quiserem conversar mais, trocar referências, né? LinkedIn, se quiserem seguir as nossas ações, eu também faço questão de seguir outros pesquisadores, bem como colegas que atuam, consultores, enfim, gestores na área, tá? Agradeço imensamente a atenção de todos, né? Muito obrigado em especial ao GAMP, ao Geologs e ao Epersol de uma forma geral. Então, até daqui a pouco, a gente se vê na aula 2. Muito obrigado.